O ano nem começou direito, mas já temos vídeo de mais absurdo e bandidagem de líder religioso cristão, onde um profeta de Gana, país do continente africano, da África subsaariana, foi preso por enganar ovelhas e gados sem cérebro, onde ele afirmou que no dia de Natal teria um dilúvio e que precisava de dinheiro para construir a segunda arca de Noé, onde esse dinheiro que ele pediu para os gados e ovelhas retardadas para a suposta construção da arca foi usado em prol dele mesmo, para seu conforto. Então, vamos ao maravilhoso vídeo a seguir. Fala, amadinhos, tudo bem? 1º de janeiro, espero que tenham passado bem a virada. Feliz 2026 para todos vocês, tá? Os comentários do vídeo de ontem, pessoal, eu não vou responder todos, tá? Porque geralmente é muita gente desejando Feliz Ano Novo, mas não dá tempo de eu ficar toda hora repetindo Feliz Ano Novo, obrigado, Feliz Ano Novo, não sei o quê. Então, obrigado a todos, tá? Que desejaram, um Feliz Ano Novo para todos. Agora vamos começar o ano de 2026. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de um tal profeta de Gana, que ele estava fazendo arca para as pessoas fugirem de um suposto dilúvio que ia acontecer no Natal, dia 25, que passou agora. Eu vou ler aqui um trechinho só para vocês, aí eu vou comentar. O autoproclamado profeta Ebo Noa, esse é o nome que ele criou, tá? Eu não sei se Ebo é o nome nativo dele, mas Noa é Noé, é que Noa é Noé em hebraico, tá? Então ele usou o nome de Noé porque ele profetizou que ia ter um grande dilúvio e estava construindo arcas para salvar as pessoas. Ele foi preso em Gana, na África, após causar pânico generalizado ao declarar que dilúvios bíblicos ocorreriam no dia de Natal. O homem convenceu milhares de pessoas a doar dinheiro para ele, alegando que construiria arcas gigantes de madeira para ajudá-las a escapar das inundações. Grandes grupos de pessoas marcharam por Gana até o local onde as arcas seriam construídas, acreditando que a profecia do homem se cumpriria. Quando as inundações não aconteceram, ele alegou que foi porque havia convencido Deus a ter misericórdia. Então ele convenceu Deus a mudar de ideia. Ele foi visto dirigindo uma Mercedes 0 km após o incidente, depois de receber milhares de dólares em doações. Então ele convenceu Deus a não mandar o dilúvio e depois ele estava lá com uma Mercedes 0 km. Agora ele foi preso lá em Gana, tá? Ai, pessoal, essa história tem tantas camadas que eu acho até engraçado. Inclusive as pessoas queimaram as arcas que ele fez, tá? Lá em Gana, porque ficaram revoltadas com ele. O cara usa o nome de Noé, vai lá, fala que vai ter um dilúvio no Natal, ganha muito dinheiro, que convence muita gente, e depois, olha pessoal, eu convenci Deus a mudar de ideia, tá? Não vai ter mais dilúvio. Agora deixa eu sair aqui com a minha Mercedes 0. Agora ele foi preso, por que ele não convence Deus a soltar ele da cadeia? Ou o delegado? Já que ele consegue convencer Deus, ele podia convencer o delegado. Mas enfim, pessoal, isso é o que a gente fala que é os falsos profetas, né, que sempre surgem. E eu lamento isso surgir na África, né, porque a África não era um continente cristão, né, mas os cristãos pintam e bordam lá na África, né. O que tem de histórias bizarras, né, no continente africano, em vários países. Tinha um pastor aí que fazia as pessoas carregarem no colo, porque ele não podia pisar no chão, ele andava até nas costas das pessoas, sabe. Teve um outro pastor aí de um país africano que fazia as pessoas comerem capim. Nossa, é cada bizarrice, sabe, que eu lamento que o cristianismo tenha invadido a África. Agora, eu acho engraçado, pessoal, que as pessoas são mais propensas a acreditar num falso profeta do que em quem diz a verdade. Eu tinha até um meme antigo, né, que era da minha página, quando eu tinha página no Facebook, que era um lobo pregando no meio de várias ovelhas. Aí um cara denuncia ele, olha, ele é um lobo. Aí uma ovelhinha vira para ele e fala, um perturbador, está perturbando o nosso culto. Que é mais ou menos assim, as pessoas são mais propensas a acreditar em falsos profetas do que em quem fala a verdade. É que nem aquela frase de Mark Twain, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. E é verdade isso. É mais fácil você ser um vigarista, um golpista, enganar as pessoas e arrecadar muito dinheiro delas, do que você tentar avisar para elas que elas foram enganadas. Se tivesse alguém com um canal como o meu, ali em Gana, e falasse para as pessoas, gente, esse cara é um picareta, é um falso profeta, não sei o quê, as pessoas não iriam acreditar. Elas iriam atacar o canal. Iam ajudar do mesmo jeito. E agora quebraram a cara, tanto que ficaram revoltadas e botaram fogo lá nas arcas que ele fez. E isso, pessoal, de falso profeta, a Bíblia adverte, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tá? Sobre falso profeta. No Velho Testamento está em Deuteronômio, que Deus fala claramente.
Se algum profeta vier ao sonhador e falar coisa e não acontecer o que falou tal profeta, esse profeta não é de Deus, é um mentiroso, não tenha medo dele. O que Deus está falando ali? Que se alguém vier profetizar para você assim, por exemplo, olha, eu sou voz profética, ninguém na minha igreja vai morrer de Covid. E depois milhares de pessoas da igreja desse profeta morrer de Covid, inclusive o primo dele, o que a Bíblia está dizendo, pessoal? É um falso profeta, não confie nesse profeta. Se algum profeta vier dizer para você, eu estou orando por esse candidato, meu irmão, ele vai ganhar as eleições no primeiro turno, e o candidato do tal profeta não ganhar, ainda acabar preso, é um profeta? Ainda mais o profeta que diz que tem voz profética, né? Mas a Bíblia é clara, não é um profeta de Deus, porque Deus, se ele fala uma coisa, acontece. Se eu falar que vai chover amanhã em São Paulo, vai chover amanhã em São Paulo. Aí é um profeta de Deus, se não chover, é só um picareta. O Novo Testamento também, Jesus adverte várias vezes sobre falsos profetas. Acautelai-vos de falsos profetas, que vêm a vós vestidos de carneiros, mas são lobos devoradores, que só quer o seu dinheiro e seus bens, meu irmão, só quer suas coisas. Eu acho que uma criança de 6 anos entenderia isso, vocês não acham? Agora, é lamentável que homens adultos não entendam isso, cai na lábia de qualquer falso profeta, seja da África ou os do Brasil, que nós temos aqui os nossos. Qualquer falso profeta. Eu sou mais profética, eu profetizo, meu irmão, e você vai ganhar rios de dinheiro em 2026. Chega, passa ano, entra ano, a pessoa não ganha nada. Todo aquele dinheiro que a pessoa deu para o profeta foi perdido, que ela podia ter comprado comida, roupa, coisas para sua casa, sua família, tudo jogado fora. E é por isso que a Bíblia adverte contra falsos profetas. Flávio José, ele menciona um falso profeta lá na Judéia, que ele convenceu, acho que um grupo, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que eram umas 3.000 pessoas a seguirem ele e se rebelar contra Roma, um falso profeta. Depois os romanos foram lá, mataram todo mundo, não sobrou nenhum. É por isso que a Bíblia adverte sobre falsos profetas, porque o falso profeta faz você perder tempo, dinheiro e pode te levar à morte. Isso que um falso profeta pode fazer. E mesmo assim tem gente que segue, mesmo a gente mostrando na Bíblia, aqui camarada, está aqui na Bíblia, ó, Deus proibiu de seguir falso profeta. Você não tem Espírito Santo para interpretar a Bíblia, meu amadinho. Eles continuam seguindo. Eu estou falando de pessoas adultas, que deveriam ter um certo esclarecimento, uma certa inteligência, um certo senso crítico, né, para discernir as coisas. Não, elas continuam seguindo falsos profetas e dando seus dinheiros para eles. Pega uma pessoa que dá o dízimo, por exemplo, a pessoa dá 10% do salário. A cada 10 meses dá um salário inteiro da pessoa. Vamos supor que o cara ganha R$1.500. Ele dá 150 todo mês para a igreja. A cada 10 meses, ele já deu R$1.500 para a igreja, que é todo o salário dele. Mas como é um ano, tem 12 meses, ele ainda dá o salário todo, mais 2 meses de trabalho para o cara. É um dinheiro que se a pessoa investisse, nem que seja no Nubank, por exemplo, deixasse ali paradinho no Nubank, já ia render alguns juros. E quanto mais a pessoa fosse acumulando, mais o Nubank ia dar juros para aquela pessoa. Mas não, a pessoa acredita no falso profeta, vai lá, pega um envelopezinho de Malaquias lá, toda orgulhosa, Senhor, eu estou dando meu dízimo para o Senhor e o Senhor vai me dar em dobro. Filho, investe numa CDI, numa poupança, em qualquer outra coisa, sei lá. Ou mesmo no simples Nubank que você deixar ali, você vai ganhar mais do que você ficar o ano inteiro dando para o pastor. Entra ano, sai ano, Deus não vai te dar em dobro, sua vida não vai mudar. E você vai continuar, ó, e o salário, ó, não vai mudar nada, tá? Então fica aí para reflexão, pessoal. Falsos profetas não é só esse de Gana. Esse aí é só mais um pilantre, bem feito por ele ter sido preso. Lamentável pessoas adultas acreditar que vai ter um dilúvio, que apareceu, Deus falou através de um profeta que vai ter tal dilúvio. Lamentável pessoas adultas acreditar num camarada desse. Mas pelo menos esse foi preso, né? Quem sabe um dia os nossos serão também, né? Mas é lamentável, né? Ver pessoas adultas acreditando em qualquer besteira. Quando é um canal que fala a verdade que nem os nossos, eles metem o pau. Agora, quando é um canal que fala besteira, se eu me vestir aqui de profeta e começar a pregar coisas que não vão acontecer, eu fico rico aqui no canal. Irmãos, o Senhor me falou que no dia 15 de março, preste atenção, 15 de março, vão ter chuvas torrenciais no Brasil. Rio e São Paulo vão ser inundados pelas águas e vai ter morte e destruição. Agora eu faço o Pix, irmão. Faço até na descrição, faço o Pix. Mas a gente que fala a verdade, ó. E o salário, ó. Quem gostou do vídeo já sabe, pessoal, que eu falo em todo vídeo. Like, sininho, comenta, etc, 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 que vai dar engajamento pro vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Até a próxima. Quando nós analisamos um caso desse, como centenas e centenas de outros casos no meio religioso,
principalmente no meio religioso cristão. Não é diferente daqui do Brasil, que tem a mesma proporção de vagabundagem e pilantragem dos líderes religiosos cristãos. Não são todos, mas a grande maioria sim, principalmente no meio evangélico cristão, é o que mais tem. Mas o que é mais impressionante nisso tudo, como ainda tem gente que acredita em umas coisas dessas. É algo inacreditável que exista pessoas que acreditem nesses traficantes da fé, porque são piores do que traficantes e facções criminosas, onde eles usam a religião e os deuses que não existem para dar golpes com falsas profecias. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a grande maioria da humanidade acreditam em absurdos, em mitologias, e o pior, são pessoas adultas que já têm um cérebro desenvolvido e experiência de vida, mas que ainda acreditam nessas mentiras. A religião é tão absurda na mente humana que faz as pessoas terem alucinações e a perder a plena consciência no mundo da realidade. Para você ver o quanto a religião é um câncer na mente de uma pessoa. Conheço uma louca. Por que eu falo louca? Porque a pessoa ter a capacidade de dizer o que ela falou é uma loucura ou uma psicopatia. Onde eu fiz o seguinte questionamento: cadê o Deus todo misericordioso e bondoso para curar crianças que estão com câncer nos hospitais? Olha a resposta que ela deu: cada um tem aquilo que merece. Quem falou isso foi uma louca cristã, que não sabe que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que ela acredita. Então, ela quis dizer que as crianças estão com câncer porque elas merecem. Agora, tudo isso para defender um Deus que nem ela conhece, onde, quando está doente, corre para os médicos e para a ciência. Que nem o ano passado, onde precisou dos médicos, da ciência e das tecnologias para poder realizar uma cirurgia. Agora uma pessoa dessa não sabe a gravidade, o peso do que é um câncer na vida de uma pessoa, principalmente de uma criança. Para mim, uma pessoa dessa é pior do que um monstro. É igual aquele ditado popular: mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, uma mente que não busca conhecimento, que não sabe o que é filosofia, história, arqueologia, dentre outros. Uma mente dessa é pura ignorância, estupidez e desumanidade. Porque a pessoa abrir sua boca e dizer que uma criança está com câncer porque é merecido para justificar suas crenças, uma pessoa dessa, na minha opinião, na minha visão, é uma ameaça para o meio social. Ou seja, é um desserviço para o meio social. Mas, infelizmente, é isso o que a religião produz, uma psicopatia de mentes doentia a céu aberto. Na verdade, religião produz monstros. Por quê? Uma fala dessa é totalmente monstruosa e desumana. É por isso que hoje tenho nojo e receios do sistema religioso, principalmente cristão, porque são coisas absurdas praticadas por pessoas que seguem o cristianismo. E outra, não existe verdadeiro profeta, aquele que cura, ressuscita mortos, multiplica pães, dentre outros. Para que realmente existisse um verdadeiro profeta, um profeta verdadeiro, teria que ter todos esses atributos, como diz na própria Bíblia: aquele que crê em mim fará obras maiores que eu. Aí eu pergunto: existe algum cristão com esses atributos? De fazer obras maiores do que o próprio suposto Jesus?
Nunca. As únicas obras que esses traficantes da fé fazem são para eles mesmos, de formar impérios e fortalezas para seus confortos. Quando nós analisamos dois continentes, o continente americano e o continente africano, são dois continentes arrasados pela religião cristã, principalmente a América Latina e a África subsaariana. São regiões pobres onde a desigualdade social reina e causa muito sofrimento. A África é dividida em seu mapa político: África subsaariana e África setentrional, ou norte da África, ou também África mediterrânea. A África setentrional ou mediterrânea é a região mais rica do continente africano e é a região comandada pela religião muçulmana, que é o islamismo. Já a região da África subsaariana é a região mais pobre do continente africano, onde predomina as religiões das matrizes africanas e o cristianismo. A África setentrional, ou norte da África, ou África mediterrânea, é composta por 7 países. Já a África subsaariana é formada por aproximadamente de 46 a 49 países. E por outro lado temos o continente americano, que tem seu mapa político dividido em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica é a região mais rica do continente americano, composto pelos países, no caso, Estados Unidos e Canadá. Já a América Latina é a região mais pobre do continente americano, que pega ali do México até a Argentina. A América Latina é composta por 20 países, isso independentes, porque ainda existem povos, nações que são dependentes de outros países, que chegaria aproximadamente 33 países ao todo da América Latina. E são justamente onde se encontram países pobres de nações que sofrem com a desigualdade social e a pobreza extrema. E o que é que o cristianismo faz nesse contexto? Se aproveita do sofrimento dessas nações para oferecer uma vida de prosperidade terrena ou celestial. E são justamente nesses países pobres que o analfabetismo e a ignorância é a base cultural da sociedade. E isso é prato cheio para o cristianismo dominar e implantar os seus dogmas religiosos. É por isso que temos uma sociedade brasileira tão escrava do sistema religioso cristão, levando a uma sociedade fragilizada, ignorante, estúpida, negacionista da ciência e do conhecimento. Então, uma sociedade dessa não tem capacidade cognitiva e intelectual para distinguir o que é fantasioso do real, ou seja, daquilo o que a realidade nos oferece de verdade. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.